Boa tarde a todos. Já vejo que tem bastante gente na sala. Gostaria só que me confirmassem aí os participantes. Agradeço desde já e peço que possam me confirmar aí pelo chat que estão me ouvindo bem, que estão vendo as imagens da tela adequadamente, por favor. Nesses minutos iniciais eu vou deixar aqui para que todos façam os seus ajustes e aí a gente dá início à apresentação de hoje. Obrigado, Rogério. Bom que vocês estão ouvindo bem. Que bom. Estou vendo aqui outros feedbacks também, dizendo que está tudo bem com o som e com a imagem, então fico contente que está tudo caminhando bem. Só mais uns 2 minutinhos e a gente inicia a apresentação, ok? Já tem gente conectando. Mais um minutinho. Bom, vamos iniciar então aqui o nosso webinar. Agradeço a todos que estão aqui participando, a todos que se dispuseram aí de um pouco do seu tempo para nos ouvir. Eu espero que as informações aqui possam ser úteis e eu vou deixar depois disponível ao final. Eu vou apresentar um link e devo também enviar a todos os participantes depois para que vocês tenham aí e possam baixar a apresentação. Então fiquem tranquilos,
Eu vou deixar a tela aqui em alguns momentos para mim em full screen. Isso significa que eu não vou conseguir enxergar todos os chats, as perguntas que vocês colocarem o tempo inteiro. Mas eu prometo que ao final eu vou dar uma revisada aqui, vocês podem ir deixando as perguntas, e ao final, então, eu devo responder a todos, ok? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Kleber Mello, eu sou mestre em engenharia pelo Mackenzie, engenharia da computação. Trabalho há mais de 25 anos dedicados à segurança da informação. Eu iniciei lá pelos idos de 1990, que eu atuava primeiramente com o mainframe. Naquela época o client server nem tinha client server aqui no Brasil, mas já no mainframe eu atuava com segurança da informação. Atuei em várias multinacionais, e sou membro, eu sou chair member do board latino-americano do IC Square, o Advisory Board, e sou sócio consultor da Mindsec, que aqui represento neste webinar a todos vocês. Ok? Então vamos lá. A agenda de hoje, esses primeiros minutos é aqui a boas-vindas a todos, as apresentações, e eu vou ter aí por volta de 30 minutos para poder expor o tema a todos vocês, e eu vou deixar alguns minutos ao final para que vocês façam as suas perguntas e tirem as suas dúvidas. Pretendo não me estender muito além do tempo, até respeitando a disponibilidade de todos vocês para assistir o webinar. Bom, aqui tem algumas fontes de referências que eu utilizei, foi uma pesquisa bastante ampla. Aqui estão só alguns dos itens que eu consultei para poder trazer aqui as os principais tendências para 2017 na área de segurança da informação. Tem vários outros notícias, vários outros reportes, estatísticas que foram consultadas, mas aqui estão as principais que servem aí como referência para todos vocês, ok? Bom, prever o futuro, eu costumo dizer que é como andar por um carro numa estrada desconhecida, né? A gente sabe por onde a gente passou, mas a gente nunca consegue imaginar ou saber exatamente por onde a gente vai passar. Na realidade, a gente, baseado no que a gente viu, baseado no que a gente observou, a gente pode imaginar o que vem pela frente. E aí a gente usa as informações aqui das leituras, das conversas e, claro, a nossa bolinha de cristal para poder trazer aqui algumas previsões. Bom, começando aqui por segurança da informação. Eu acho que aqui, para quem atua na área já há algum tempo, não tem muita novidade, mas eu sou enfático em dizer que a segurança da informação nunca será a prioridade das empresas. Ela pode ganhar relevância, ela pode ganhar importância por diversos pontos levantados, mas as empresas basicamente atuam e investem em segurança da informação por dois motivos. Primeiro, um compliance regulatório, um compliance de mercado que se faça necessário e para evitar perdas que vão naturalmente impactar aí o resultado das empresas, né? Baseado nisso, todas as informações que a gente vai passar e todas as iniciativas de segurança que vão ser aí feitas ao longo do ano por cada empresa, ela deve sempre ser baseada no risco e no apetite de risco da empresa. Então, você vai sempre fazer uma análise, vai sempre avaliar qual o risco que está sendo, que você está sofrendo naquele momento, e a partir dali, de acordo com a empresa, se a empresa tiver um apetite de risco elevado, provavelmente você vai ter aí um investimento um pouco menor. Mas se você tiver uma empresa que tem um apetite de risco menor, provavelmente você vai conseguir um investimento um pouco maior dentro da área de segurança da informação.
E isso é válido para todos os segmentos. Eu trabalhei durante muitos anos no segmento financeiro, como CSO de bancos, e mesmo dentro de bancos a gente vê essa questão do apetite ser muito bem definido e muito bem trabalhado. E uma coisa que eu aprendi com um líder muito, muito bom que eu tive no passado, que hoje atua nos Estados Unidos, é um americano, e ele dizia o seguinte: a gente tem que dizer qual é o risco, tem que dizer quais as alternativas, mas não pode ser mensageiros do apocalipse, né? Então, essa é um desafio para muitos profissionais, para todos nós profissionais de segurança da informação. Se a gente for levar todos os riscos que a gente vê e tudo que a gente estuda ao pé da letra, nós vamos ser literalmente mensageiros do apocalipse. E fatalmente não vamos, ao contrário de ganhar apoio, nós não vamos ganhar o apoio necessário da alta direção para os investimentos que devem ser realizados. Bom, primeira tendência, então vamos lá, as tendências para 2017. Ransomware já era uma previsão que nós colocamos aqui no ano passado para 2016 e realmente se concretizou. O ransomware cresceu 600% em 2016. Os ataques por ransomware têm algumas novidades agora para 2017 e os analistas definem ransomware como um modelo econômico superior na questão pros hackers, né, de lucratividade para os hackers. Eu recebi uma mensagem aqui que travou. Todos, por favor, poderiam me dar um feedback aqui? Agora tá legal, André? Ótimo. Então, o ransomware ele é considerado um modelo superior de ganho aí para os hackers, porque é muito mais simples eu sequestrar aí, encriptar um equipamento de uma empresa, de uma pessoa, de uma celebridade qualquer, de uma pessoa que eu sei que vai poder pagar ou que tem alguma coisa importante ali. É muito mais fácil fazer isso do que invadir uma conta bancária ou invadir outros lugares. Então, o modelo econômico é um modelo interessante e com baixa rastreabilidade até o momento. Agora, uma coisa importante: pagar não significa ter os dados de volta, né? Nós temos notícias aí que aconteceram esse ano, onde muitos afetados chegaram a pagar aí coisas na ordem de 200 mil reais e não tiveram os seus equipamentos liberados adequadamente, os dados não foram devidamente devolvidos. Então, fica a pergunta, né? Vale a pena pagar ou não pagar? E aí surgiu, nesse final de ano, um novo termo, que é o rançoworms. Rançoworms, na realidade, o atacante te dá o código para você abrir a criptografia do ransomware, porém, ele deixa um pedaço do código lá, afetando você, como uma bomba relógio que vai novamente te atacar e você vai novamente perder ali o acesso aos teus dados. Então, essa é mais uma variante dos ransomwares que aconteceram e que vai ser muito explorada aí para o próximo ano. Tá? Outra coisa interessante que começou a surgir e está também muito na discussão com de todos os especialistas é o Ransomware of Things, que é o HOT. Ransomware of Things é o sequestro, é o mesmo tipo de sequestro do ransomware que é feito nos computadores, porém agora na internet das coisas. Então, a gente já viu aí, a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui de coisas que a gente viu de IoT esse ano, alguns ataques que aconteceram, que para esse ano prometem também muita coisa, mas ficar de olho aqui no Ransomware of Things, que é a nova, são dois termos novos aí para a gente aprender. Segundo a Trend, num dos estudos feitos, tá? A previsão, vocês verem que em 2016 teve aí um crescimento muito forte dos ransomwares, de 2015 para 2016, e a previsão é de pelo menos 25% de growth, de crescimento de ransomwares para esse ano. E, como eu falei,
entrando no Hansworms ou no Answer of Things, que são coisas aí que vão estar bem evidentes. Quando a gente falar de de internet das coisas, a gente vai ver aqui algumas coisas que estão sendo feitas, que aí vocês vão entender um pouquinho mais do porquê da preocupação do Answer of Things. Bom, uma próxima tendência que a gente vê crescer aqui bastante é a questão de media phishing. Eu já ouvi muitos colegas dizerem que Facebook é pessoal, LinkedIn é profissional, Twitter é meio a meio, mas está mais para pessoal do que profissional, e assim por diante, né? Instagram e todas as outras mídias sociais aí. No entanto, a gente viu aí crescer, a gente viu em algumas estatísticas da Proofpoint que cresceu aí em torno de 150% os phishings em mídias sociais. E cada vez mais a gente está vendo um crescimento das empresas para esse meio. E uma coisa importante, os usuários dessas mídias sociais, tirando aí talvez o LinkedIn, mas quando você fala de Facebook, você fala de outros aí, os usuários são, a gente poderia chamá-los de ingênuos, né, de despreocupados, porque muito poucos acreditam ou se preocupam que ali eles também podem estar expostos. Né? Você pode falar, posso estar exposto no banco, eu posso estar exposto na conexão com a empresa, mas Facebook, tudo bem. Na realidade, não. Na realidade, a gente já viu muita coisa acontecer. E 50% dos usuários de Facebook aceitam convites sem conhecer a pessoa que os convida. Isso é uma coisa interessante, né? Porque parece terra de ninguém. Ali se expõe, ali se fala, ali eu acredito, ali é livre e liberado. Porém, né? A gente sabe, já viu várias notícias aí no passado. Eu, dentro de banco, acompanhei interno na Febraban vários fraudadores aproveitando do Facebook, vendendo com páginas no Facebook, em perfis do Facebook, vendendo números de cartão de crédito, vendendo números de conta bancária, de senhas. Eu tenho print screen guardado aqui de telas que o cara vendia lá 100 mil contas e senhas de banco, 100 mil números de cartões de crédito, isso dentro do Facebook. Né? Pode ser que você, como um usuário comum aí, não tenha visto esse tipo de coisa ainda, mas tem. É como se fosse a gente fala da Dark Web, tá? Podemos falar alguma coisa de Dark Facebook aí também, mas é interessante, essa ingenuidade do usuário, ela causa aí uma preocupação. Então, dados dos reportes aí que a gente viu na Proofpoint, a gente vê que das top 10 marcas, né, que mais anunciadas, mais populares aí, que anunciam no Facebook, a gente consegue enxergar que existem, né, contas fraudulentas, e dessas contas fraudulentas a gente vê 67% de marketing, de propaganda, vendendo produtos falsificados e etc. E a gente também vê alguns scans aí explorando algumas outras vulnerabilidades dentro das próprias mídias sociais. Né? Então aqui vocês têm alguns dados. A gente tem numa média aí cerca de 600 contas fraudulentas descobertas por mês ou detectadas por mês, e temos aí cerca de 902 contas fraudulentas de marcas, né, fazendo justamente, tentando iludir aí ao usuário. Então, com a migração e a exploração cada vez maior das empresas para a área de mídia social, existe aí uma preocupação muito grande entre os especialistas de que esse tipo de ataque
vai crescer ainda mais em 2017. A próxima tendência é exatamente a Internet das Coisas, ou Internet of Malicious Things. Esse termo Internet of Malicious Things começou a surgir e ser muito falado depois dos ataques de outubro, onde foram utilizados equipamentos diversos, caracterizado como Internet das Coisas, né? Então câmeras, tablets, controladoras, até fechaduras eletrônicas. Eu vi uma notícia que até assustou, que existem algumas pessoas, eu pelo menos conheço, tenho parentes que gostam desse tipo de situação, de ter ali o controle eletrônico das coisas, e um parente colocou lá uma fechadura eletrônica, né? A dele não está conectada na internet, a dele é apenas digital e código para entrar na casa dele, né? Num apartamento, no caso. Então, em vez de ele ter chave, ele tem ali a fechadura eletrônica. Eu vi notícias na internet no segundo semestre, onde algumas dessas fechaduras poderiam ser conectadas à internet com controle maior ou por algum tipo de situação, e algumas dessas tinham sido hackeadas e estavam expondo aí os seus usuários. Então, por aqui você vê a variedade de coisas que a gente tem. E o ataque de outubro usou exatamente essa magnitude de equipamentos para fazer um ataque de DOS, né, DDoS, em servidores DNS na internet. Então, esses ataques tiraram a internet do ar de alguns lugares, alguns países sofreram mais, outros sofreram menos, mas também é uma coisa que vai começar, já descobriram outro caminho, né? Já descobriram outro caminho de ataque e se a gente for pensar, os IoTs, eles são desenvolvidos de uma maneira geral, eles são desenvolvidos como código aberto, né? São desenvolvidos por código aberto e sem a preocupação de segurança, tá certo? Qual a segurança que eu deveria ter uma IPCam, né? Talvez a gente pensasse um pouquinho mais e falar, não, realmente, no IPCAM tem que ter ali um controle. Mas uma automação qualquer, por que eu deveria me preocupar com isso? Então acaba gerando esse tipo de situação, uma abertura muito grande aí para ser utilizada e atacar. Então eu já vi alguns termos e algumas pesquisas chamando os IoTs como novo cavalo de Troia, né? Quer dizer, deixa todo mundo lá escondidinho, ninguém pensa nele, quando vê o bicho ataca, né? E aqui eu deixei aqui algumas, segundo o 451 Alliance, existe aqui uma perspectiva de aumento de investimento na área de IoT. Existe aí, para vocês verem o número aqui, ó, de 90% de aumento, né, nos últimos meses, comparado aí na pesquisa que foi feita em novembro. Em novembro ela disse 89%, em setembro a pesquisa dizia 90%, é uma pesquisa trimestral que é feita. Então vocês vejam que a perspectiva de aumento e de expectativa das organizações de aumentar o investimento em IoTs é grande. E aqui também, se vocês olharem do lado de cá, as principais iniciativas, olha que interessante, a gente tem iniciativas dentro do data center, a gente tem iniciativas de vigilância, de tracking, né, de aparelhos mobiles, de devices, né, de aparelhos mobiles, equipamentos mobiles. Então vocês vejam que tem de tudo aqui que vocês podem imaginar, né? Uma coisa muito comum para todos nós hoje é a Smart TV. A Smart TV também pode ser considerado como um grande equipamento de IoT e que também pode oferecer vários riscos, porque ela também está conectada na internet, também está conectada dentro da sua casa, na sua rede interna, com abertura para fora, então tem que começar a dar uma preocupadinha um pouquinho nessas coisas. E
A maioria dos IoTs, se vocês forem olhar, 75% são conectadas via Wi-Fi e 69% via Ethernet. Então, se a gente pensar que, em geral, todo equipamento que tem Ethernet atualmente também tem Wi-Fi, então vocês vejam aí que em torno de 70% dos IoTs estão conectados via Wi-Fi e Ethernet, abrindo uma grande porta aí de rede para a sua rede interna, né? Para o seu ambiente interno. Então, essa é uma tendência bastante grande que a gente tem que olhar com carinho. E esses ataques que houveram em outubro realmente foram de assustar a comunidade internacional aí, porque algumas coisas já tinha sido falado lá nos eventos que tiveram de Red Hat e outros eventos hackers aí de mundiais que a gente vê bastante conhecidos, já tinham colocado lá, já tinham provado que tinham quebrado algumas coisas e não demorou muito para a gente ver aí acontecendo. Então, para 2017, isso também é uma preocupação grande que a gente passa a ter, não só no âmbito pessoal, mas também no âmbito corporativo, onde muitas empresas estão cada vez mais automatizando, ligando, dando acesso remoto, colocando controles, vigilâncias e muitas coisas para acessar remotamente. E a gente deve estar com um olhar um pouquinho mais atento para o que a gente está colocando lá dentro da rede. A gente se preocupa com o computador, a gente se preocupa com o storage, com o servidor, com o firewall, mas e o IoT? Você tem se preocupado com ele? Pois é, ele é uma das tendências aí, uma das 5 top que eu relacionei para hoje aqui. Bom, a próxima é uma coisa que a gente fala há muito tempo, no entanto, a gente viu acontecer muita coisa nesse ano que passou. Hoje ainda eu estava vendo um evento do ISA, que falava sobre tendências. Eu li alguns artigos, depois até de preparar aqui o material, eu li alguns outros artigos. O IDG lançou também uma pesquisa esses dias com as tendências e todos eles são unânimes em dizer que gestão de identidade está no topo da lista, né? Não só por questões das fraudes que a gente vê acontecer aí, mas também por um aspecto interessante. A KPMG, esses dados que estão aqui na tela para vocês, são dados da KPMG. A KPMG disse que 58% das fraudes envolvem cargos de confiança nas empresas. 62% dos ataques envolvem funcionários. Então, vejam, 4% apenas são cometidos por profissionais que não possuem cargos de confiança, mas que todos eles são feitos em conluio entre, muitas vezes, a boa parte é feito entre colaborador e terceiro. Esse conluio aqui, ele propicia aí a fraude acontecer internamente. E os pesquisados, 61% dos pesquisados disseram que os controles são ineficientes, né? Então vejam, se vocês depois pegarem aqui, vocês vão ver nesses gráficos que 38% aqui são pessoas com mais de 6 anos de casa, quer dizer, são pessoas que já adquiriram uma certa confiança e até adquiriram cargos maiores, então bate com os 58% dos cargos de confiança aqui. E por esse motivo, a gente também viu o Banco Central no segundo semestre começar, a gente conversando com bancos aí, com alguns clientes, e o Banco Central começou a apertar um pouco a fiscalização. Então, a gente viu tanto o Banco Central quanto já alguns outros órgãos falando um pouco mais sobre a fiscalização dos controles e da efetividade do processo de gestão de identidade. E vejam, uma coisa que nós não podemos esquecer: 44% das fraudes ocorridas houveram por bypass dos controles existentes.
quais são as principais áreas que bypassam controles existentes? Administradores. Então, vamos aqui observar que muitas vezes a gente fala dentro de TI, dentro de TI a gente se acerta e tarararará, só que 44% você tem de acesso privilegiado. Que tipo de acesso privilegiado é esse? Pode ser um admin, pode ser até uma pessoa de segurança com acesso que não deveria, porque a segurança deve fazer o controle, mas não deve ter acesso. É um administrador que pode dar acesso a si mesmo por algum motivo, porque eu não fiz a gestão adequada do gerenciamento de identidade. Então, tudo isso envolve aqui esse mundo do fraudador aqui. E também, casando aí as informações das pesquisas, o 451, ele coloca aqui como as principais, vejam para vocês observarem aqui como batem o que a gente está falando. Entre as principais preocupações de segurança, nós temos aqui os hackers, claro, isso é sempre top. Agora, vejam os próximos três. Nós estamos falando de compliance, nós estamos falando de auditorias internas deficientes, estamos falando de espionagem interna. E vamos entender espionagem interna como qualquer tipo de obtenção ilícita de informação interna que possa propiciar uma fraude. Né? E se a gente olhar também a parte das ameaças que estão inadequadamente cobertas, ou seja, nós estamos desprotegidos, tá? A gente vai olhar aqui a parte de prevenção e detecção da espionagem interna, do problema interno. Nós estamos vendo também a questão de auditorias deficientes e compliance. Então, vocês vejam, nós temos as maiores preocupações de um lado, apontando um risco grande de acontecimentos internos, e a gente está vendo aí N motivos fora do país, dentro do país, a gente tem evidências aí para ver o que está acontecendo em relação a isso. Ao mesmo tempo, a gente também já sabe e assume que os nossos controles são inadequados. Então vejam que a gente precisa melhorar um pouquinho essa balança aqui, né? O ideal é que a gente tivesse a preocupação, mas que os controles estivessem bem. É verdade? Porque pior do que ter uma ameaça é não estar preparado para essa ameaça, não é verdade? Então, esses são os pontos em relação à gestão de identidade, que também está na lista das principais, eu estou colocando aqui as top 5, né, as 5 maiores, mas se a gente olhar todas as pesquisas que eu citei ali e várias outras, todas estão colocando a gestão de identidade ali no meio. De alguma maneira, todo mundo está se preocupando. Né? Então, a forma com que é feito aqui não está bem, então vou fazer RBAC. A RBAC também não é suficiente, então vamos fazer a outra que é a BAC, né? Que é por atributos, não só por role-based, mas eu vou fazer attribute-based access control. Enfim, tem diversas discussões aí, justamente focando nesse pedaço. A próxima tendência, vocês já veem acontecendo aí nos últimos anos, a utilização do cloud cada vez mais é uma realidade. E uma coisa interessante que eu vi, né, quando eu tirei esse dado aqui dos 20% de uma dos artigos que eu li aqui, eu falei, poxa, mas 20%, a gente está vendo aí crescer todo ano, já não está crescendo isso? Reparem, esses 20% aqui é de ambiente produtivo, porque todo o crescimento que teve no passado, muitas empresas investiram no cloud e começaram a desenvolver produtos, colocar áreas de desenvolvimento, colocar áreas de teste, fazer efetivamente um aprendizado com esse ambiente. Agora, esses 20% aqui que a gente está falando é ambiente produtivo.
ou seja, é começar a colocar efetivamente a produção dentro do cloud. Muitas empresas já usam, muitas empresas já estão lá, mas o crescimento é bastante significativo. Eu vou mostrar um gráfico para vocês aqui da previsão até 2020 e pouco. Vocês vão ver o crescimento de investimento no cloud, como ele está bem acentuado. E uma coisa interessante, né, eu considero que a segurança é o last mile da adoção definitiva do cloud. Porque quem não foi para a cloud ainda é porque ainda tem alguma desconfiança com segurança. Né? Então, ou ainda não está preparado tecnologicamente com seus aplicativos para rodar em cloud, ou ainda tem uma vírgulazinha de segurança para ser compreendida. E, especialmente, se a gente olhar hoje para os bancos são os que menos usam cloud. Usam, mas para outras finalidades, não para o processo produtivo. Né? Tem uma questão regulatória, talvez aí influencie, mas mesmo assim, os bancos ainda são muito reticentes a colocar processos produtivos. Eles colocam processos meio, né? Aquele de integração ou processo ponta, mas não efetivamente o processamento aqui, né? Então, justamente por uma questão aí de privacidade, de segurança, tem várias coisas que se podem fazer, mas ainda tem aí bastante sobre isso. E eu coloquei aqui uma observação que, por conta disso, o mercado vai começar a procurar muito especialista de segurança em cloud. Então, para quem está aí se desenvolvendo e está em carreira, pode ser uma boa alternativa olhar com carinho essa questão da especialização em cloud. Já existe hoje aí certificações na área, o Cloud Alliance é um órgão internacional bastante respeitado. O IC Square, do qual eu faço parte aí do Advisory Board, lançou uma certificação especializada na área de Cloud Security. Então, assim como você tem CISP, você tem a pessoa formada em Forense, você tem a de Health, você tem várias certificações ali no IC Square. Agora você também tem uma de Cloud. Isso é uma prova aí do interesse internacional na área. Tá, ok? E tem poucos profissionais, então talvez seja uma grande opção aí para quem está fazendo. E aqui eu coloquei aqui uma tendência para vocês verem, ó, até 2026, né, o que vai estar crescendo de cloud. Vejam que o azul escuro é o Public Cloud, né, de IaaS, ou seja, a parte de infraestrutura de hardware e software em cloud. A tendência aí de investimento na área é bem acentuado para a infraestrutura pública. Né? E se a gente falar de serviço, né, SaaS ou PaaS, a gente vai ver aí que também existe um crescimento, mas um pouquinho reduzido. Isso movimenta aí o mercado, a gente vê aí a Amazon investindo pesadamente nesse serviço, a gente vê a Microsoft também querendo tomar a sua fatia e várias outras, né? O próprio Google já está também há algum tempo nisso. Tem várias outras empresas, OVH, Hackspace, várias outras aí bem conceituadas investindo, porque é uma, é uma tendência muito grande. Bom, a legislação brasileira, eu vi aqui uma pergunta aqui do Luiz Cal, sobre a regulamentação brasileira que se cita o cloud. Hoje, a regulamentação brasileira não tem uma regra específica para o cloud. Talvez alguns setores tenham umas coisas muito específicas, como o setor bancário, se a gente for pesquisar, talvez tenha uma orientação do Banco Central com algumas limitações, mas o Brasil tem uma lei sendo discutida em um projeto de lei de privacidade. Esse projeto de lei de privacidade pode impactar em alguma coisa em relação ao uso ou armazenamento de informações em cloud. Se a gente olhar por espelho,
O Uruguai, nosso vizinho aqui, já há alguns anos possui uma legislação específica do setor bancário proibindo o hosting de informação, o hosting e o acesso de informação de cidadão uruguaio fora do país. Então, na época, eu trabalhava num banco e queria se consolidar vários processamentos de bancos pequenos, como de países menores como Paraguai, Uruguai, queria se concentrar no México. E tinha um problema regulatório ali que impedia a levada dessas informações para colocar no data center do México por uma questão da lei de privacidade. Então, a gente vê essas leis elas seguirem o seguinte caminho. Primeiro, América do Norte ou Europa, um dos dois, mas normalmente América do Norte primeiro. Europa, depois Ásia, depois América Latina. Então, esse ciclo regulatório, ele mostra para a gente muita coisa. Então, se a gente começar a observar o que tem de regulatório hoje nos Estados Unidos, na Europa, o que está se fazendo na Ásia, esperem alguns anos que provavelmente na América Latina vão começar a fazer. E os nossos países vizinhos aqui, Chile, Uruguai, já está aí com algumas coisas nesse caminho engatilhado. Tá? Eu não sei se o Brasil vai seguir esse caminho, Carl. Na realidade, a lei de privacidade vai regular algumas coisas, mas isso tudo tem muito interesse financeiro, interesse político, comercial no meio do caminho. Esses países que a gente fala, como Uruguai, Chile, eles começaram já a ter uma preocupação sobre isso, porque o grande problema é assim, como eu garanto que as informações que estão num cloud hosteado nos Estados Unidos são acessadas exclusivamente pelo brasileiro, né? Se a gente olhar movimentações como Trump chegando aí no pedaço, com um nacionalismo acerbado, de repente isso pode sim comprometer um pouco dessa flexibilidade do cloud. Não sei se para 2017, eu acho que 2017 não. A gente tem que ver e ficar de olho na lei de privacidade que está em tramitação aí no Congresso. Tá bem? Bom, e aí, por fim aqui, uma conclusão geral. Eu acho e acredito fortemente que a nossa administração, isso lá em 2000, quando eu assumi a minha primeira gestão da área de segurança de informação, eu dizia, e isso está cada vez, a cada ano que passa, eu me conscientizo que é uma verdade, como eu costumo dizer, uma verdade inequívoca, né? Existem algumas verdades inequívocas dentro da nossa vida profissional. E uma delas é que o gestor de segurança da informação, ele na realidade nada mais é que um gestor de risco. Você estuda os riscos, você estuda as ameaças para gerir e administrar esse risco de acordo com a realidade da sua empresa. Você não vai bloquear tudo. Se você bloquear, você passa a ser um business avoidance em vez de ser um business enablement. Então, é uma questão muito forte essa questão de administração de risco dentro da área de segurança e tomar cuidado para não ser o mensageiro do apocalipse, né? Então, isso é uma verdade que a gente tem que cuidar. O risco de cada ameaça potencial, ele sempre deve ser avaliado, sempre mediante a realidade da sua empresa. Tudo que eu estou falando aqui, eu relacionei, é difícil relacionar só 5 itens, a gente poderia falar de vários outros itens que estão acontecendo aí no mercado, porém, a gente deve avaliar todos eles, sejam qual for, a gente deve avaliar baseado na disposição da empresa em aceitar o risco. Né? Tem empresas que adoram aceitar risco, tem bancos aceitando riscos aí que eu particularmente, como sendo mais conservador, eu não adotaria. Porém, existem alguns bancos que já estão um pouco mais liberais com algumas coisas. Existem empresas que estão mais liberais com algumas coisas também, enquanto existem outras que estão ali com cuidado. E aí a gente vê muita coisa acontecendo no mercado e a gente vê essa volatilidade entre apetite de risco, né? A gente vê fraudes acontecendo, a gente vê muita coisa aí
e na realidade tudo vai da própria política da empresa, né? Como é que a gente vai fazer? Então, como eu disse antes, o pior do que enfrentar uma ameaça, né? Que a gente sabe, todos que trabalham na área sabem, não é uma questão de não ser atacado, mas é uma questão de quando você vai ser atacado, né? E como você está preparado para a hora que você for atacado. Então, não é uma questão de enfrentar a ameaça. Pior do que enfrentar qualquer ameaça dessas que a gente vê é não estar preparado para ela. Pior do que enfrentar um ransomware é não ter um backup para voltar e não ter que pagar para ver se consegue recuperar o dado, né? É você estar preparado para um DDoS de IoTs, né? É estar preparado para qualquer evento desse aqui, é estar preparado para uma boa gestão de identidade, é muito melhor do que você enfrentar essa ameaça. Se você estiver preparado, meu amigo, você vai conseguir sair do outro lado de uma forma ou outra, porque problemas todos nós, segurança da informação, vamos ter. É hoje ou amanhã, não importa. A palavra e a pergunta que a gente faz é quando vai acontecer. Mas vai acontecer. E para isso a gente tem que estar preparado para isso. Tá? E eu, pela minha experiência, eu recomendo aí investir na avaliação desse risco, no planejamento adequado, né, na obtenção de um suporte executivo para que a gente possa ter um investimento adequado e mais relevante dentro da área de segurança, mas sempre com os pés no chão, né, gente? Não vamos querer aí abraçar o mundo se a empresa ainda não está preparada para isso, né? A gente vai começar a falar de coisas super sofisticadas, biometria, vamos falar de ABAC, né? Que é o que eu falei aqui, citei, que é o Attribute Based Access Control. Vamos falar de ABAC, sendo que a empresa não tem nem ainda um controle de acesso adequado, né? Uma política adequada, uma cultura que permita uma boa administração. Na verdade, não importa se você vai fazer a BAC, se você vai fazer a RBAC, se você não vai fazer nenhuma delas, vai fazer a sua gestão de identidade um a um, não importa. O importante é que você faça de uma maneira efetiva, seja por que for. Então, planejar, avaliar, saber exatamente o que está acontecendo, o que está na tua mão, é aonde você precisa investir. E uma oportunidade grande aí para os profissionais, como eu falei, repito aqui, é buscar uma certificação, buscar uma especialização dentro da área de segurança. A área de segurança é muito ampla, ela tem de tudo. Antigamente, quando eu comecei, era exclusivamente IT, tanto é que chamava IT Security, não chamava Information Security. E, no entanto, ao passar dos anos, foi ganhando o status de Information Security, preocupando com coisas além de IT, até que o Banco Central formalizou para os bancos que a área deveria ter um Information Security apartado de IT, não importa se você ia deixar uma parte lá operacional em TI, o resto políticas, controles fora, ou se você ia mover tudo para fora, mas você tinha que ter uma área responsável por Information Security fora da tecnologia. Isso foi uma coisa mandatória imposta pelo Banco Central, justamente no conceito e na preocupação da gente ter uma amplitude de segurança. E para quem quer se especializar aí dentro, que é o primeiro passo, a área de Cloud Security é uma área bastante nova que vai demandar muito profissional nos próximos anos. Se a gente voltar aí no slide anterior, vendo todo o crescimento de investimento no cloud, você ter profissionais preparados para isso vai ser fundamental para o seu negócio. Okay? E finalizando aqui, eu deixo só dentro do material um portfólio da MindSec para quem aí não nos conhece ainda, mas não vou entrar nesse portfólio, não é o objeto do nosso bate-papo hoje, mas eu vou deixar dentro do material para vocês como referência. E o artigo completo vai estar nesse site aqui, já está lá, só não está visível no menu do site. Logo que acabar aqui eu vou deixar visível
no menu do site, mas se você colocar esse endereço aqui, você já tem todos os detalhes com alguns comentários a mais do que eu falei, e você também tem aí um PDF para baixar do artigo que a gente escreveu, que deu base a esse webinar. Tá? Então está lá disponível, todos vocês podem consultar e baixar por uma leitura aí posterior. E eu também vou colocar esta apresentação aqui, o PDF dessa apresentação, também vou colocar lá. Não está lá ainda, mas eu vou colocar. E no site você pode achar aí vários outros artigos que a gente escreveu, inclusive o que a gente escreveu o ano passado como desafios de 2016. Se a gente olhar lá, eu tinha na época, a gente colocou 10 desafios para 2016. Eu diria com bastante orgulho do que a gente escreveu lá atrás, boa parte realmente concretizou, boa parte em 2016 a gente viu acontecer. Então eu espero que aqui toda a previsão tenha sido interessante a vocês e que muito do que está aqui a gente possa estar preparado. Não desejo que aconteça, mas desejo que nós estejamos preparados para o caso de acontecer. Tá bem? Então nós já estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu estou disponível aqui para perguntas, caso alguém mais tenha pergunta, né? Fora o Luiz que mandou aqui. Bom, tem uma pergunta do Rogério. Se nas minhas pesquisas eu tomei conhecimento de casos de ataque de ransomware em arquivos de base de dados. Não, nenhuma delas eu vi ransomware em base de dados diretamente. Na realidade, o objetivo do ransomware é criptografar equipamentos e áreas de storage. A infecção dentro da base de dados, não diretamente, mas se você pensar que aonde está armazenado o file server, onde está a sua base, se ele for criptografado, o seu acesso da base de dados você vai perder também, né? Você não vai ter acesso à base de dados, não importa que tipo de arquivo tem lá dentro, se é um Oracle, se é um IBM, ou se é um PDF ou um doc. Ele vai criptografar o diretório que está ali disponível e acessível dentro daquela área de file server. É óbvio que para acessar as áreas de base de dados, normalmente a gente não deixa diretamente no file server, a gente deixa numa outra área distinta com acessos controlados. Isso minimiza bastante o ataque por ransomware. Então eu acredito que tem uma dificuldade a mais para ser atacado aí, Rogério. Mas eu não vi nenhum ainda explorando a criptografia dentro da base de dados. Já vi fora. Fora tem muito. Ok? Mais alguma pergunta? Estou à disposição. Podem mandar pelo chat. Olha, as soluções para ransomware, né? O Rogério está perguntando aqui as soluções mais atualizadas, mais utilizadas para ransomware. Na realidade, não existe uma específica, Rogério. Existe sim uma proteção periférica que você faz, né? Então, por exemplo, se a gente pensar no endpoint aqui, ó, no computador, a gente pode ter um endpoint security com um application control. O application control ele vai fazer com que só softwares autorizados rodem na máquina, né? Então, você fazendo esse tipo de situação, você já vai estar protegendo. Se você pensar no e-mail e você colocar um anti-spam adequado que faça uma boa proteção contra um target attack, com um threat protection adequado, você também vai minimizar muito. Muitos dos ransomwares que passam chegam muitas vezes por e-mail e nem todos os anti-spams conseguem filtrar isso adequadamente. Então eu diria para você fazer um endpoint security adequado, né, com um device control bem aplicado, com um application control se possível, ter um bom anti-spam que te isole ali e ter alguns cuidados na navegação e na proteção de perímetro, isso já minimiza bastante a questão dos ransomwares. Então, vamos lembrar, o ransomware na realidade é um vírus, né?
Então você tem que tomar as ações necessárias para que o vírus não te infecte. A notícia ruim é que esse vírus criptografa o teu equipamento ou a tua área de arquivo e você perde o acesso que você tem lá. Mas se você tiver algumas ferramentas periféricas, você consegue aí proteger bem o teu ambiente. Ok? Mais alguma pergunta? Bom, não tendo mais perguntas, eu agradeço grandemente a todos vocês, agradeço a todos os amigos, clientes e profissionais que tiveram aí na linha, nós tivemos bastante gente. E depois eu vou deixar aí disponível, como eu falei, toda a apresentação para vocês, tá bom? Muito obrigado e que Deus nos abençoe todos neste ano. Um grande 2017 para todos vocês. Até logo.